Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos envolvendo neste momento, para que a gente possa fazer uma reflexão de tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Hoje eu estou aqui no lugar da Dona Edith, está bem gripada, e me coloquei à disposição ao trabalho de Senhor Jesus. Porém, nós vamos tratar um pouquinho hoje do assunto do capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. E nós vamos se atentar a dois itens. A porta estreita e muitos chamados e os poucos escolhidos. Então, que o Mestre Jesus nos envolva, que todos nós possamos estar acessíveis para aprendermos um pouquinho mais, internizarmos melhor aí então essa mensagem do Evangelho. E Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, na mensagem 14, ele se refere à porta. Em nos referindo a semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando assim o livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontrada em paredes, muralhas e veículos, em permitindo em todos os casos livre acesso. E as portas, então, referidas por Jesus, a que estrutura se encaixam? Se a gente já conhece uma porta, né? Para a gente atravessar de lugar, entrar no carro. Mas quando Jesus traz para nós esse ensinamento da porta estreita e a porta larga, como que a gente consegue definir? E Emmanuel nos fala: sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situado à frente de todos nós. Temos aí as nossas encarnações, vai e volta, e nós temos que adentrar por essas portas. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Há quem, do lado de cá da muralha, o passado e o presente. Além, mais adiante da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira de hoje. De lá, a colheita de amanhã. A travessia de uma porta é a ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, saída do erro, entrada na renovação. Porta larga, entrada na ilusão, saída para o reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que escolhes por teus atos comuns na existência, que se desenrola momento
a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, enganados pela autoridade transitória e na posse amoedada da beleza física e na egolatria aviltante. Quantas e quantas vezes nós já voltamos a esse planeta? E quantas vezes nós escolhemos a porta larga? Porque a porta larga é mais cômodo, né? Eu não preciso planejar a dieta e realmente cumprir a dieta para entrar na porta estreita. Não é verdade? Se eu tenho uma porta larga ali, para que eu vou me esforçar? Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança, na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Então, a gente já muda o olhar, né? A interpretação. Então, quando Jesus fala da porta larga e da porta estreita, ele está falando da nossa muralha do tempo. Nós somos criados há milhões e milhões de anos. E aí, ainda estamos aqui patinando. E o tempo que hoje a gente já não pode mais falar, não, se eu não der conta nessa encarnação, vamos deixar para a próxima. Nós não temos mais tempo para ficar adiando a nossa reforma. Nós não temos mais tempo de nos burilar. O momento é agora, é hoje. Não dá mais para a gente deixar para perdoar o meu inimigo amanhã, fazer as pazes com aquele desafeto depois de amanhã. Nós não sabemos a que hora que nós vamos atravessar essa muralha do tempo, a porta da muralha do tempo. O convite nos foi feito pelo Pai a adentrar pela porta da renovação, quando nos convida para as bodas nupciais. Na interpretação, então, de Mateus, o rei é Deus. As bodas do Filho são a chegada do Evangelho à terra. Os servos são os apóstolos e os demais missionários que encarnaram na terra para ensinarem as leis divinas. Os primeiros convidados foram os hebreus, que já estavam preparados para compreenderem as novas lições, já acreditavam num único Deus, mas preferiram então a porta larga e continuaram ali a seguir o bezerro de ouro, repelindo assim os ensinamentos de Jesus. E para o seio do Evangelho foram chamados então todos os povos da terra. Porém, não basta apenas ser chamado para que adentre ao reino dos céus. É preciso também revestir-se da veste nupcial, que simboliza a nova vida, que deve ser vivida de acordo com os preceitos de Jesus. Torna-se necessário abandonar as antigas paixões que eram senhoras da nossa alma. Querer penetrar no reino dos céus sem o esforço de passar pela porta estreita da lapidação não é possível. E como são poucos os que se reformam, segundo o Evangelho, quando ele é pregado a tantas pessoas e a um grande número, quão poucos procuram então esse esforço da porta estreita. Aplicando então essa parábola ao Espiritismo, os primeiros a serem chamados foram as pessoas esclarecidas,
Mas depois de intermináveis discussões, a ciência repeliu o espiritismo. E vimos, então, que ele se espalhou por todas as classes sociais, realizando, então, os muitos chamados. Mas como o espiritismo oferece a todos uma clara compreensão, também uma clara compreensão das leis divinas, é de se esperar-se que muitos também serão escolhidos. Basta que cada um de nós procure, então, esse nosso esforço. Nós temos no Evangelho que uma passagem que diz, que reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. Às vezes, nós até brigamos com Deus, porque eu estou passando por uma dificuldade, porque só tem dificuldade, só tem doença, enfermidade, briga e discussão. O que será que eu preciso aprender com toda essa situação que eu estou vivenciando? Será que a causa primeira, lembra ali no começo da mensagem de Emmanuel, que quando ele fala da nossa semeadura, será que eu não estou colhendo então aí o que eu plantei em outras vidas? Ou mesmo nessa vida? E o que eu estou fazendo? Eu estou me esforçando para tentar passar por essa porta das provas escolhida por mim mesmo? E com esse objetivo, vamos buscar entender em que consiste as duas portas, identificando entre elas a que leva o homem a Deus, convencendo-os a tomarem o caminho que a ela conduz. A luta que travamos para a conquista dos bens espirituais constitui a porta estreita e o caminho apertado, no fim do qual está a verdadeira vida, a vida eterna, livre de reencarnações dolorosas, que viveremos nos planos felizes da espiritualidade. Os gozos terrenos são a porta larga e o caminho espaçoso, no fim do qual está o sofrimento nos planos inferiores. E depois, reencarnações cheias de dores e desesperos. A porta estreita é a nossa semeadura, A porta do tempo é a nossa semeadura. O que eu vou lançar nesse terreno fértil que Deus nos ofertou? Terreno fértil que é o que? A nossa vida, a nossa existência, com os nossos familiares, com os nossos amigos, na sociedade, no país que a gente se encontra. É tudo terreno fértil. Resta saber a semente que eu vou lançar. Porque é muito fácil a gente culpar fulano e cicrano. A gente precisa entender que nós somos engrenagens. E se fulano e cicrano age de tal maneira, nós apoiamos, nós incentivamos, seja diretamente ou indiretamente. E aí, nós somos responsáveis pela colheita que teremos. E são poucos os que trabalham pelos bens espirituais. A maioria envereda pelo caminho largo das coisas da terra. Mantermos-nos na observância dos preceitos divinos é a porta estreita, pela qual Jesus nos convida a penetrar no reino dos céus. Possuirmos a pobreza de espírito, isto é, a humildade. Sermos mansos, misericordiosos, pacíficos e limpos de coração. Não abrigarmos no coração sentimentos de ódio, de vingança. Sermos úteis a todos, sem distinção de credo, de cor e classes sociais. Recebermos alegremente o jejum da alma, isto é, as expiações e as provas. Darmos o justo valor às coisas da terra, procurando sempre amealhar em primeiro lugar
as riquezas espirituais. Buscar ver o lado bom de tudo e de todos. Quando a gente fala do ver o lado espiritual, a gente não pode também achar que a gente tem que abandonar serviço, abandonar estudo, porque nós somos humanos e precisamos viver como os homens. Precisamos sim ter o conforto, ter o estudo, né? Ter uma renda. O que o Evangelho nos pede é que a gente não dê mais valor às coisas materiais, trabalhar, correr e esquecer o lar, esquecer os filhos, a esposa, o esposo, porque eu preciso ter. Nós precisamos ser. Precisamos ser fraternos, precisamos ser amorosos, precisamos ser humildes. Precisamos olhar o nosso irmão e entender a necessidade dele. Confiarmos na providência divina, esforçarmos-nos por corrigir os próprios erros. Tudo isso é nosso dever, simbolizado por Jesus no caminho apertado e na porta estreita. E aí, eu vou ler o item 6 do capítulo 18, que é o item que nos chama a reflexão dos muitos chamados e poucos escolhidos. E ele diz assim, é São Mateus, lá no capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. E diz assim, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Esse trecho da Bíblia, por São Mateus, ele nos traz uma reflexão. Nós buscamos então ali adentrar a porta estreita. O exercício constante. Mas será que lá fora, lá na sociedade, no meu lar, ou a Fátima aqui que está falando para vocês, eu realmente exerço aquilo que eu busco trazer para vocês? Cada um aqui na sua profissão, no seu lar, nas suas atividades na sociedade? Será que nós somos realmente a Fátima que está nesse corpo hoje? Ou eu tenho aqui uma máscara bonitinha da tia Fátima que chega aqui sorrindo, brincando, e eu saio lá fora chutando o cachorro, brigando com Deus e o mundo? Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Os atos exteriores da devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício de nosso orgulho, egoísmo e cupidez, nada valem aos olhos do Pai. A Ele interessa o que vai em nosso íntimo, no reduto da nossa própria consciência. Além disso, o Evangelho de Jesus é o repositório inesgotável de seus ensinamentos, sobre a forma de lembrete e convite permanente à nossa reforma íntima. Olha aí, essa porta estreita aí é pior ainda, né? A reforma íntima. Quantos de nós já estamos preparados para fazer, então, passar por essa porta? Com a humildade de coração e a fé em Deus e no futuro, nos é permitido, então, compreender melhor suas leis.
O Espírito deve ser conhecido pelas suas obras, e estas devem estar sustentadas em bases sólidas. Usar os recursos intelectuais, materiais e morais de que se dispõe para realizar, tão bem quanto possível, a tarefa que nos cabe como cristão. Ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas orientações de Jesus, de amor e caridade, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Assim, o Evangelho entrará ao alcance de todos, pois ele veio para atingir todas as camadas, podendo seu aprendizado ser acessível e adquirido por todos, pelo simples ouvir de suas prédicas. O ensino dos Espíritos, que se espalham por toda parte, permite que as máximas do Evangelho se estendam a todos, letrados e iletrados, crentes e incrédulos, cristãos ou não. Porque estaremos falando da lei de amor, língua universal a todo ser vivo, na simplicidade com que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho de Jesus, vale a gente lembrar que quando Jesus passou entre nós, ele não deixou nada escrito, nada registrado. Ele ensinava, e até hoje, se a gente se lembrar de um filme de Jesus que a gente assistiu, uma passagem de Jesus, como que a gente vai assimilar aquela cena? Ou aquela história de Jesus. Ele chegou aqui e falou, é assim, assim, assado, faz assim, assim, assado. Quando ele naquele momento lá da acusação da adúltera, ele falou para alguém? Ele exemplificou, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em toda a sua passagem aqui no planeta Terra, Jesus exemplificou a humildade, nascendo numa manjedoura, a simplicidade, a fraternidade, tendo a casa de Simão Pedro como lar, comendo com os pobres, com os ladrões. Foi tudo com o quê? Ele escreveu, ele falou para você, apontou o dedo ali para o Zé Queiroz, Zé Queiroz, tem que fazer assim, 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 assado. Não, ele exemplificou. Então, o ensinamento, o Evangelho de Jesus, ele cabe a toda a humanidade, desde que cada um de nós nos esforcemos, o esforço que eu comentei, de estar aqui à frente falando, mas que eu exercite tudo isso que eu falo para todos nós, principalmente a mim, no meu dia a dia. Na alegria, na simpatia, na amizade, na caridade. E aí, aqueles que não têm oportunidade de adentrar uma casa espírita, mas sabe que a Rose é espírita, olha lá o exemplo da Rose, não sei o quê. Aquilo vai tocar, então eu posso fazer isso. Né? Mesmo que ele não adentre a casa. O Evangelho de Jesus está sendo levado. O Evangelho não é apenas uma admirável filosofia de vida, mas encerra as próprias leis da vida, às quais estamos subordinados. É preciso algo mais, como convencer e estimular aquele que ouve, e são chamados
sensibilizando seu mundo íntimo, seu universo secreto. Não basta ensinar, é necessário apresentar a importância de cada ensinamento, de cada informação no contexto da vida. Quando somos tocados ou despertos, compreendemos os valores ensinados, iniciamos o processo de crescimento ou despertamento interior, mas sem o envoltório emocional. Haver interesse sem interesse. Não pode haver interesse sem interesse. Não há motivação sem motivação. Ninguém se abre ao conhecimento e muito menos à transformação para adentrar a porta do autoconhecimento, entendendo que muitos serão chamados, porém, a chave poucos terão. Narra-se que uma notável pintora havia concluído, então, aí, sua mais recente tela. No dia de apresentá-la, convidou seus melhores amigos e admiradores. Além de pessoas comuns, compareceram também inúmeras autoridades, especialistas de arte, fotógrafos e jornalistas, a fim de constatarem a beleza da obra. Chegado o momento esperado, foi tirado o pano que velava a peça de arte. Houve um caloroso aplauso. Tratava-se de uma magnífica figura de Jesus, batendo suavemente à porta de uma casa humilde. O Cristo parecia vivo na tela, de tão perfeito. Com o ouvido na porta, demonstrava querer escutar se lá dentro alguém respondia. Todos contemplavam a obra com emoção e entusiasmo. Um homem, no entanto, muito observador, para surpresa de todos, pediu a palavra e asseverou ter encontrado uma falha na tela. E certamente, desejando tomar a cena diante de todos os convidados, perguntou à pintora: Senhora, sua porta não tem fechadura. Como o Cristo poderá abri-la? A inspirada artista, como quem aguardasse aquela colocação, elucidou em tom gentil e nobre. É assim mesmo, meu caro, pois esta é a porta do coração humano e só pode ser aberta de dentro para fora. A proposta do bem não arromba portas, apenas indica o caminho da plenitude através de diretrizes transformadoras. Não invade a casa psíquica, abre-a com a chave do entendimento. E com essa mensagem, fica aqui para a gente uma reflexão. A porta larga nos convida a conquistas do imediato e do transitório. A porta estreita da autoeducação estimula-nos o trabalho no bem, o esforço e a luta contra as imperfeições que nos caracterizam, inaugurando no reduto de nós mesmos o mundo novo que todos desejamos encontrar do lado de fora. Resta saber, estamos dispostos a abri-la para que Jesus nos conduza? Essa é a nossa reflexão da noite. Eu gostaria muito que cada um de vocês pudessem pegar o Evangelho no capítulo 12 e refletir sobre essa mensagem. Porque os chamados somos todos nós. E graças a Deus, muitos de nós estamos aceitando esse convite do Mestre Jesus. Adentrando as muralhas do tempo, as portas dessa muralha do tempo. E já muitos de nós também
escolhendo a porta estreita, que é a porta da nossa lapidação. Chegamos aqui simples e ignorante, ou como o carvão, né? Aquela pedra bruta, que precisa ser lapidada, que precisa sofrer a dor do cisel, né? O fogo quente ali para poder lapidar o diamante. E somos nós com as oportunidades que nós temos das reencarnações, a oportunidade que temos hoje de entender o que eu preciso fazer para adentrar essa porta. Que o Mestre Jesus possa então envolver os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lares, a nossa vida. Que assim seja.